bíblica dominical é uma escola, onde o quê? Aprendemos as lições da vida através da palavra de Deus. Como viver, como seguir em frente, como sermos as melhores pessoas em todas as circunstâncias da nossa vida, através do ensino da palavra de Deus. Pedagogia. Pedagogia é uma palavra de origem grega que significa a ciência de dirigir crianças. Hoje a pedagogia ela faz parte da ciência da educação e ensino, usando as doutrinas e princípios que regem a forma de educar. O pedagogo, nas instituições de ensino, tem a função de administrar e fiscalizar os métodos de ensino para que haja aprendizagem e crescimento dos alunos. É exigência das leis que em cada colégio tenha um pedagogo que responda pelaquela instituição. Por quê? Porque é ele que trata dos assuntos relacionados ao ensino. É ele que fiscaliza como os professores estão passando a matéria, qual a didática e a fórmula, os métodos que o professor está usando na sala, qual a relação que o professor está tendo com os alunos. Ele fiscaliza isso e também ele faz a medida como está se saindo a educação naquela instituição de ensino. Essa é a responsabilidade do pedagogo na instituição secular e também muitas instituições de ensino teológico têm que ter um pedagogo. Nós temos aí na pedagogia também a andragogia. O que é isso? É a arte que destina a auxiliar os adultos a aprender e também a busca pela compreensão do processo da aprendizagem de adultos. Nós tivemos aqui um incentivo nos anos 70, 80, em que muitos adultos não eram alfabetizados, então criou-se uma lei, criou-se um método de ensinar os adultos, e muitos deles foram às salas de aula para aprender a ler. Mas os adultos não são como crianças. Os adultos têm as suas dificuldades, devido à idade, devido ao cansaço, fadiga. Então, o que se criou? Professores especializados em tratar com esses adultos, como passar para eles, como ensiná-los. Então, aqui nós temos a andragogia, que é uma arte de ensinar os adultos, ou aquelas pessoas que já têm dificuldade na aprendizagem. Porque, queridos irmãos, abrindo aqui um parênteses, a aprendizagem, ela é uma coisa que é estimulada. Então, nós temos que estimular. Toda pessoa deve ler, e ler jornais, revistas, livros, a Bíblia, e tudo aquilo que ele puder ter acesso à leitura, ele deve ler, e também fazer com que a sua mente absorva aquilo que leu, para que a sua mente esteja sempre trabalhando, ela sempre esteja viva, para que ele possa viver melhor e para que ele possa desenvolver também a sua saúde mental. Então é bom que você leia bons livros, é bom que você leia tudo que venha à sua mão. O que não presta, jogue fora. O que é bom, absorva para a sua vida. Mas que é bom ler e ser curioso em ler aquilo que vem à sua mão e descobrir novas coisas para a sua vida. Temos também a eutagogia, é o estudo da aprendizagem autodeterminada, no qual o aluno escolhe o que aprender e como aprender. É um processo seletivo que promove a autoaprendizagem. Nós temos aí muitas pessoas autodidatas, que não sentaram numa escola secular ou numa escola de uma instituição de ensino, e todavia ele tem a sua aprendizagem. Ele vai, ele busca, ele consulta, ele pesquisa e passa a conhecer vários assuntos, e muitas das vezes
nós chegamos perto dessas pessoas e perguntamos se ele tem alguma formação. Ele diz: olha, você é formado em direito? Ele disse: não, eu não sou advogado. Mas ele conhece muitas coisas de lei, porque ele é um pesquisador. Ele é uma pessoa que é autodeterminada para aprender. Ele seleciona o que vai aprender, ele tem um processo seletivo para aprender aquilo que ele gosta, ou que ele aprecia. Então, isso é a eutagogia, é uma forma autodeterminada de aprender e como aprender. No capítulo 7, nós temos as leis do ensino e da aprendizagem. As leis regem comportamento nos âmbitos sociais, morais, naturais, gerais e espirituais. As leis sempre foram criadas com este propósito. Quando Deus deu o decálogo a Moisés, ele colocou ali 5 leis cerimoniais e 5 leis morais. O que era isto? Era para que pudesse, então, com aquelas leis, ordenar e controlar o ser humano, para que ele pudesse saber o que é certo e o que é errado. As leis, elas fazem isso, elas educam-nos a sabermos o que nós podemos fazer de certo, o que nós podemos fazer de errado. Se nós fazemos errado, nós desobedecemos as leis. E se nós a desobedecemos, nós sofremos punições pela desobediência. Isso é em quaisquer circunstâncias de nossa vida, seja na vida secular, seja na vida espiritual. Quando nós desobedecemos algumas leis divinas, nós sofremos punições por desobedecer, sejam elas pecados que possam trazer para a morte, ou sejam desobediências que possam trazer prejuízos à nossa vida normal. Porque quando nós fazemos alguma coisa errada, nós vamos sofrer punições. Quer dizer, nós plantamos e vamos colher o que plantamos. Por exemplo, se eu deixar de estudar, é pecado? Não. Não, se eu deixar de estudar, não vou ser levado para o céu? Não tem nenhuma importância com a salvação. Eu deixar de estudar não tem nada a ver com a salvação. Mas se eu deixar de estudar, eu estou desobedecendo uma lei normal. Então, o que vai acontecer? Se eu deixar de estudar, eu não terei uma condição de vida melhor. Eu não terei algumas oportunidades na vida. Se eu chego para arrumar um emprego e alguém pergunta, por exemplo: o senhor sabe ler? Não. A pessoa vai olhar para mim e vai dizer: não, então ele não tem condições de trabalhar aqui, porque eu preciso de uma pessoa que saiba ler, que saiba escrever, que saiba fazer contas. Então, é um prejuízo que eu vou levar, porque eu desobedeci uma lei. Essa lei me diz que eu, estudando, eu terei oportunidades. Voltando para a nossa vida espiritual, porque se trata de escola bíblica dominical, se eu deixo de estudar a palavra, se eu deixo de estar nos cultos de ensino, se eu deixo de estar na escola bíblica dominical, eu vou desobedecer uma lei normal, que é uma lei de aprendizagem, e também estarei desobedecendo uma lei espiritual, porque a Bíblia diz que nós devemos estudar os estatutos do Senhor, nós devemos estudar os mandamentos do Senhor, porque nós, estudando e obedecendo os mandamentos, grandes coisas virão para as nossas vidas, grandes bênçãos virão para as nossas vidas. Por isso é bom que nós obedecemos essas leis, as leis da aprendizagem para a nossa vida, para que nós possamos ter vida melhor, vida abundante em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quanto à orientação religiosa, é notório em nossa igreja. O que eu quero dizer com isso é que quando uma pessoa ele entra dentro de uma igreja como esta, ele não sabe nada do que é igreja, do que é ser crente. A palavra é pregada e ele então resolve, a partir dali, seguir aquele novo caminho.
a igreja. A partir desse momento, exige para ele algumas coisas. A frequência nos cultos, a aprendizagem na escola bíblica dominical, e com isso ele vai ganhando um caminho novo através da aprendizagem. Ele vai descobrindo que algumas coisas que ele fazia estavam erradas e que ele deve deixar de fazer, porque ele agora está em um novo caminho. Os cultos de ensino, o culto e as escolas bíblicas dominicais, elas são responsáveis por esta mudança de comportamento daquela pessoa. Porque a cada culto, a cada escola bíblica, ele vai descobrir algo novo para o seu novo caminho. Ele agora é uma nova criatura. Então, ele precisa de ter mudanças no seu comportamento. Nós, principalmente a Assembleia de Deus, sempre foi preocupada com isto. Preocupada em ter o seu culto de novos convertidos, em que traz as pessoas para alguns momentos, ou para algumas horas, de ensino, coloca-se uma pessoa preparada para isto, para que a pessoa possa, então, conhecer o que ele está seguindo, por que ele aceitou Jesus, por que ele é nova criatura, qual é o seu preparo para o batismo, o que é o batismo, o que é santificação, o que é justificação, o que é salvação, são matérias que são passadas para os novos convertidos. Por quê? Porque ele vem de um mundo e que agora ele está no mundo novo. Ele vem de um mundo de perdição e agora ele está no mundo de salvação. Ele tinha um caminho que dava toda a liberdade a ele de fazer o que ele quisesse, sem nenhuma restrição, mas agora ele está num caminho que tem algumas observações para que ele possa obedecer. E é no novo convertido, ele vem cheio dessas perguntas. Então, se faz nesses cultos de novos convertidos, ou culto de ensino de novos convertidos, é que faz essas coisas, que passam essas lições para a aprendizagem do novo convertido. Segunda carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, né? Capítulo 5, verso 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez, o cristão, ele é um nascido de novo, isto é, existiu na vida dele uma conversão, ele seguia um caminho, tinha seus propósitos, tinha as suas metas, todavia, ele agora converteu, quer dizer, ele deu meia volta, é um caminho novo, é uma meta nova, é um pensamento novo, é um modo de viver novo. E como ele vai viver se não houver a ele um ensino? Jesus fez isto muito, quando ele convidou os discípulos, ele trouxe os discípulos para perto dele e começou a ensinar aqueles discípulos o caminho novo, uma vida nova para eles, e dizendo para eles que existia um caminho de salvação, um caminho de perdão de pecados, e que existia um céu para eles. E Jesus fez isto e muitas vezes, para que eles pudessem aprender a também fazer discípulos. Porque o que nós fazemos? Nós trazemos alguém para perto de nós, ensinamos aquela pessoa como ser discípulo de Jesus Cristo, porque nós já nos tornamos discípulos, e aquelas pessoas devem aprender a fazer novos discípulos. Este é o caminho, o ensinamento bíblico. A aprendizagem, a didática, a pedagogia, ela envolve tudo isto. Nós aprendemos, ensinamos para que as pessoas possam também ensinar.
E como alguém vai ensinar se não aprender? Isto que você está fazendo hoje é uma coisa interessante, uma coisa excelente para a sua vida. Porque você está aqui sentado aprendendo para amanhã ensinar. Você vai estar com um grupo de pessoas sentadas à sua frente, para que você possa passar para eles conhecimento. Conhecimento daquilo que você aprendeu, daquilo que alguém o ensinou e daquilo que você aprendeu através da palavra de Deus, que é a nossa lição máxima que temos em mãos. Então o cristão, ele é uma pessoa não apenas porque creu em Jesus Cristo, mas que aprendeu a viver segundo o pensamento de Cristo. Isso é muito interessante, porque você creu, eu creio em Jesus, mas como você vai agora segui-lo? Você só poderá segui-lo se você o conhecer cada vez mais, o pensamento dele, para que você possa fazer como ele fez, como ele praticou, como ele ensinou. Então isso é muito importante. O discípulo, ele tem uma relação de discípulo com Deus, ou como aprendiz. Nós somos eternos aprendizes de Deus. A cada manhã que nós abrimos os nossos olhos, existe ali para nós um dia de aprendizagem no Senhor, um dia de desafios a enfrentar. E quando nós terminamos o dia, foi uma grande lição que aprendemos no Senhor, porque cada dia de nossa vida é um dia novo, um dia de aprendizagem. Ninguém passa o dia todo e diz, eu não aprendi nada. Sim, você aprendeu. Só de você ter levantado da sua cama e começado a andar, já está aprendendo algo novo na sua vida, porque você pode dizer, levantei-me, estou em vitória. Amém, irmãos? Porque muitos não podem fazer o que você fez nesta manhã. O discípulo tem a sua relação, ou o cristão, tem sua relação de discípulo com Jesus, porque ele segue os caminhos que o Senhor Jesus ensinou. O cristão tem sua relação de discípulo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela pessoa que está conosco todos os dias, que caminha conosco, vive conosco, está dentro de nós, como o apóstolo Paulo disse. É o nosso orientador, é o nosso guia, é aquela pessoa que está sempre nos dizendo o que devemos fazer para sermos melhores a cada dia. Então o cristão, ele tem essa relação com o Espírito Santo, uma relação íntima. Eu costumo dizer que se você parar e começar a conversar com o Espírito Santo, alguns minutos depois, as lágrimas vão brotar no seu rosto, porque é uma comunhão que você tem. E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, dentro do nosso coração. E quando nós começamos a falar com ele, Espírito Santo, eu estou aqui, e quero conversar um pouco contigo. E você fala, olha, geme comigo com gemidos inexprimíveis. Porque muitas das vezes eu não sei orar. Muitas das vezes as dificuldades, as angústias, os problemas que surgem, as intempéries que me levam a sofrer, a ter as tempestades na minha vida, impedem de eu falar com Deus da forma que eu gostaria de falar. E este Espírito Santo, ele começa a conversar contigo e começa a levar a sua conversa com Deus. E alguns minutos depois, pode ficar certo que as lágrimas vão brotar no seu rosto. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, como ele habita dentro de nós, e ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e ele é uma pessoa que fala, ele sente. É uma pessoa que alegra-se, mas é uma pessoa que se entristece. É uma pessoa que tem ciúmes. Então esse Espírito Santo, ele vai se envolver com as suas emoções. E você vai começar a sentir então o poder de Deus na sua vida, por causa desta relação espiritual
com o Pai, com o Filho, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Faça isso, irmãos. Comece a conversar com o Espírito Santo e verá o que Ele vai falar na sua vida. Vai ver o que Ele vai revelar na sua vida, irmão. Faça isso. Eu já experimentei e é muito bom, é muito gostoso. Você vai fazer uma viagem daqui até a Central do Brasil, sentou-se lá no Parador, Deodoro, abaixe a sua cabeça e comece a conversar com o Espírito Santo. Depois me diga, depois chegue, ô professor, quero lhe falar, é uma verdade. Comecei a conversar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me orientou, o Espírito Santo me disse que aquele dia seria o melhor dia da minha vida, e foi. Você vai para lecionar diante da escola bíblica dominical, converse um pouco com o Espírito Santo, diz: eu estudei a lição está aqui nas minhas mãos, mas Espírito Santo, Tu que nos orienta, Tu que nos guia, eu quero conversar um pouquinho contigo, eu quero que as mensagens que aqui eu estudei, elas possam chegar de maneira mais preciosa no meu coração, na minha boca, e que eu possa ser ungido hoje para, diante dos alunos, trazer uma revelação especial para as necessidades dos meus alunos. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Quando você estiver diante dos alunos, Deus colocará palavras que você não pensou na sua boca, e vai tocar na vida daqueles que estão te ouvindo, porque nós trabalhamos numa aprendizagem que muda comportamentos, que muda vidas. Saiba disso. Glorificado é o nome do Senhor. O cristão tem a sua relação de discípulo com a Bíblia, porque todo cristão tem a palavra de Deus que orienta, que guia, que visita, que analisa. A palavra de Deus, ela é capaz de analisar os nossos pensamentos. Ela é capaz de dividir juntas e medulas. Esta é a palavra de Deus viva. Ela não, só aqui como um parênteses, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela fala com você. E quando você a abre para estudar, o Espírito Santo já começa a mover, porque Ele é o Espírito e Ele está ligado à palavra de Deus. Saiba disso. Então, quando você abre e começa a estudar, como eu falei hoje no Salmo 23, um salmo muito conhecido e que muitos de nós sabemos até de cor, mas às vezes você abre no Salmo 23, fala: eu vou ler esse salmo, é um salmo muito conhecido, mas quando você começa a ler, o Espírito Santo diz: eu vou revelar algo diferente nesta hora para você. E você olha e diz: olha, eu já li Salmo 23 milhares de vezes, mas nunca tinha percebido que entre uma vírgula neste versículo do Salmo 23 tem algo especial aqui que eu não tinha descoberto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de visitar o seu coração. Oh, o cristão tem sua relação de discípulo com a igreja. A igreja de Cristo, ele tem a sua relação nesta igreja que vai ser arrebatada. Aqui não estamos falando de título de igreja, mas estamos falando de igreja, a igreja do Senhor, a igreja comprada pelo sangue de Jesus Cristo, a igreja que vai subir para os céus. Então, queridos irmãos, alguém posta até aí no Facebook e diz assim: não fale mal da sua igreja, porque quando você está falando mal da sua igreja, você está falando de si próprio, porque você é a igreja. Já vi isso, algumas pessoas postando isso.
E realmente, irmãos, a igreja somos nós. Esse aqui é uma instituição física com CNPJ, em um salão em que nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Mas a relação de igreja com Cristo é você, sou eu e você. Nós somos essa relação de igreja, nós somos a igreja de Cristo. E quando houver o arrebatamento, Ele não vai chamar a igreja por título, nem por endereço, mas Ele vai convocar a igreja, a sua igreja, e Ele vai chamar: igreja, venha. E o Espírito Santo vai dizer: é agora, é nesse momento, e vai te impulsionar, e você vai subir como igreja ao encontro do Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Isto é igreja, e a sua relação com a igreja é isto, é esse momento, é o momento de adorar, é o momento de falar, é o momento de dizer: e aonde você estiver, lá está a igreja do Senhor. Uma vez eu estava num trabalho, estava com um irmão, e aqueles pessoas de trabalho sempre tem um debochado, sempre tem um engraçadinho. E chegou perto do meu companheiro e disse assim: rapaz, você não bebe cerveja não? Ele disse assim: claro que não, você sabe que eu não bebo. Aí o engraçadinho disse assim: por quê? Porque a igreja proíbe? Ele disse: proíbe sim. Aí eu olhei para ele e falei assim: será onde ele vai chegar? Aqui ele vai trazer alguma coisa falando da igreja, vai trazer um deboche até para esse rapaz, que eu sabia que ele era engraçadinho. E aquele irmão que estava do meu lado disse assim: sim, a igreja proíbe. Ele disse: o seu pastor proíbe? Ele disse: não, meu pastor não. Meu pastor não proíbe nada. Meu pastor, o que eu quiser fazer, eu posso fazer. Meu pastor não proíbe. Eu fiquei olhando para ele. Aí ele falou: ué, mas seu pastor não proíbe, que você disse que a igreja proíbe? Ele disse, virou para ele: sabe por quê? Porque o pastor apenas me ensina a obedecer às leis da igreja. E a igreja me proíbe, sabe por quê? Porque a igreja sou eu. Eu nunca me esqueci disso, já tem muitos anos isso. Aí eu fui entender por que aquele rapaz falou: porque a igreja sou eu. Se eu sou a igreja, então esta igreja, sendo eu, posso proibir o que eu quiser. O rapaz saiu quieto, não teve mais resposta, o engraçadinho foi-se embora. Eu falei: olha, virei para ele: meus parabéns, mais uma que eu aprendi. Então, queridos irmãos, realmente a igreja é você. Então, se você é crente em Jesus e você tem essa relação com Cristo, não existirá nada de proibição, mas sim de obediência. Você terá uma obediência à igreja, que é você mesmo, e essa igreja é onde o Espírito Santo está. Você pode glorificar a Deus por isso? O cristão, ele tem a sua relação consigo mesmo. Quando nós fazemos as nossas análises do nosso caminho, que nós estamos caminhando, muitas das vezes isso nós fazemos às vezes sentado no sofá, deitado, e começamos a pensar. Quando a gente vai chegando então uma certa idade, a gente começa a lembrar do nosso tempo passado, as oportunidades que chegaram e nós deixamos passar, a falar: quem sabe se naquela oportunidade eu tivesse feito aquela prova, tivesse feito aquele concurso e tivesse tomado essa decisão, ou deixado de tomar, não seria diferente a minha vida? Quem sabe ela poderia ser melhor? Então nós começamos a ter essa relação, essa interação conosco, de pensarmos o que seria de nós se algumas atitudes nós tivéssemos tomado. Qual seria o dia de hoje para nós? E o crente cristão, ele tem essa relação. Ele pode dizer: olha, se eu tivesse estudado a palavra mais, quem sabe eu poderia conhecer mais de Deus. Se eu tivesse orado mais, quem sabe Deus poderia ter feito maiores milagres na minha vida.
Se eu estivesse estudado a palavra do Senhor, quem sabe eu conheceria mais da vontade de Deus para comigo. Então, se você não fez isso, comece a fazer a partir de agora, que a sua vida será melhor, a sua vida será modificada, as atitudes e decisões na sua vida serão melhores, porque quando nós temos essa relação, essa interação com Deus, Deus fala conosco e nós falamos com Deus, Ele passa a ser não somente um Deus para conosco, mas Ele passa a ser amigo, e Ele nos tem como amigos. Então, queridos irmãos, essa interação é importantíssima, você ter essa relação consigo mesmo. Nós também devemos ter relações com outras pessoas. Essa relação de amizade, de interação, nós estamos fazendo hoje, relação com outras pessoas, estudando num propósito comum. Vou dar só uma acelerada, porque o tempo já está se esgotando. Então, queridos irmãos, estudos têm sido feitos dos anos sobre os impactos dos recursos didáticos sobre a aprendizagem. A autora coloca o pesquisador Edgar de Daly, que desenvolveu o cone da aprendizagem, que diz: 10% do que nós lemos, nós aprendemos. 20% do que se ouve, nós aprendemos. 30% do que se vê, nós aprendemos. 50% daquilo que vemos e ouvimos, aprendemos. 70% do que falamos ou aquilo que debatemos, nós aprendemos. E 90% do que falamos e fazemos na prática, nós aprendemos. O Espírito Santo, esse vos ensinará todas a verdade, vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. João 14, 26 disse isso. Leis do ensino. Nós temos as leis do professor, que o professor, estou simplificando para que possa entrar o próximo palestrante. Lei do professor. O professor precisa conhecer o que vai ensinar, claro. Imagina um professor diante da classe não sabendo o que vai ensinar. Os alunos vão aprender? Claro que não. Ficará um ensino deficiente. Alguns erros fatais, isso é muito bom para professor de escola bíblica dominicais, da EBD. Alguns erros fatais para que haja evasão da classe. Pensar que os alunos são ignorantes no assunto. Tem muitos alunos que vêm, às vezes, sabendo até mais do que o professor. Pensar que a aprendizagem da lição cabe só aos alunos. Os alunos vão estudar durante a semana, eu chegar ali é só passar por cima, dar uma... Não. Fugir do tema durante a ministração, acontece muito. O tema é santificação, a pessoa entra para justificação. Procurar mostrar eloquência na verbalização para esconder a sua má preparação da lição. Ele começa a falar bonito, falar palavras lindas, palavras eloquentes, para tampar aquilo que ele não preparou na lição. A lei do aluno, o aluno deve se interessar pelo assunto que está aprendendo. Enquanto ao professor cabe a responsabilidade de transmitir a lição com qualidade, ao aluno cabe o envolvimento da aprendizagem. Depois, enquanto ao professor cabe mostrar ao aluno qual foi o resultado das pesquisas científicas, ao aluno cabe analisar, ser crítico em suas razões, pois a aprendizagem envolve motivação do pensamento. Como o nosso seminário é específico para professores e alunos da escola bíblica dominical, temos que saber que o envolvimento da aprendizagem é espiritual, a mente transformada, voltada para a apresentação e aprendizagem das coisas de Cristo. A motivação faz parte do ensino empírico, então o professor deve estar motivado para motivar os seus alunos e passar um ensino de qualidade. Um aluno motivado, ele estará estimulado a formar ideias em seu pensamento, acelerando a aprendizagem. Queridos irmãos, essas são as leis da aprendizagem, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus Cristo. E para finalizar, quero apenas colocar o que o apóstolo Paulo, aos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz: sede meus imitadores,
como eu sou de Cristo, com outras palavras, eu aprendi de Cristo, então aprendei de mim, porque eu sigo a Cristo. Amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Maravilha, né, irmãos? Deus abençoe, pastor Davi Siqueira. Continue inspirando a vida dele, que ele continue sendo usado por Deus dessa maneira. Queridos, vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos. Vocês têm aí 10 minutinhos para dar uma esticada no esqueleto, beber uma água, se precisar ir ao banheiro. Agora, rigorosamente, viu, irmãos, 10 minutinhos, que nós estaremos começando com a missionária Ana, que vai ser a responsável pela segunda palestra. Por favor, não se atrase. Quando vocês começarem a ouvir o nosso cantor mor nesta manhã, o Cláudio começar a cantar, já sabe que já está prestes a começar a segunda palestra. Fiquem à vontade, a tomar uma água, precisar fazer alguma coisa. 10 minutinhos mesmo.
fica aqui. Tá bom. Vou pegar. Bota uma cadeira. Vou pegar.